Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho desta segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, Jesus, ele nos repreende a nós que somos líderes, coordenadores, que estamos à frente dos movimentos pastorais da igreja, para que a gente seja mais humilde. A nossa postura tem que ser sempre aquela que serve, nos diz Jesus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Ó que beleza! Servir aos irmãos. Mas não é servir de qualquer jeito. Servir com amor, com caridade, não naquela postura de querer menosprezá-los, colocando fardos pesados para eles, obrigações, compromissos que talvez a gente mesmo não vai fazer. É tão triste quando a gente vê nos nossos movimentos pastorais, a gente vê algumas pessoas falando, né, sobre posturas que a gente deve ter diante das coisas, principalmente as coisas de Deus, e na verdade a gente sabe que aquela pessoa não é daquele jeito, que aquela pessoa não tem um pingo de esforço de ser do jeito que ela está falando. Talvez exatamente por ela estar falando, é que ela gostaria de ser isso, mas ela mesma não é, e acaba jogando para os outros. Então Jesus, ele não gosta disso. Jesus, ele quer que a gente caminhe juntos, que nós sejamos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar pelas suas fraquezas, mas que nós sejamos companheiros uns dos outros. Agora, dar fardos pesados para os outros, obrigações, quando na verdade você não faz nada daquilo, é dessa humilhação que Jesus fala. Você se sente desde já humilhado, porque você querendo se exaltar, sendo melhor do que os outros, mas na verdade você não dá conta de fazer nem metade do que eles fazem. Por exemplo, eu vou zombar, vou humilhar um senhor que está lá no campo capinando a sua roça, mas se me der uma enxada, eu não dou conta de capinar nem 2, 3 metros. Ele dá conta de capinar 1 quilômetro, talvez, uma roça inteira, embaixo de um rigor de sol.
e eu não consigo. Vocês entendem? Então, quem muito se exalta é humilhado. A gente não pode colocar fardos pesados para as pessoas naquela, assim, naquela atitude de que você também não daria conta de fazer. Se você não tivesse as condições que você tem, você não poderia fazer nem metade do que os outros talvez já fazem. Então Jesus pede que a gente seja irmãos, companheiros, amigos uns dos outros, que nós possamos olhar uns para os outros numa atitude misericordiosa, sem querer títulos, sem querer cargos, sem querer nada que possa alimentar o nosso ego, alimentar essa vontade de sobrepormos as pessoas. Como Jesus fica triste com essas nossas atitudes. Mas quando a gente está junto, quando a gente caminha junto com os outros, quando a gente está pronto para poder servir os outros dentro de nossas qualidades, dentro de nossas limitações, Jesus vibra de alegria, porque ele nos exalta. Exemplo mais claro disso, nós podemos ver, vocês me perdoem, é com muita caridade, é porque está vindo muito forte em meu coração. Quando o Santo Padre, o Papa Francisco, foi eleito Papa, muitas pessoas disseram, aliás, nem nós conhecíamos aquela figura de Jorge Bergoglio. De onde pode, quem é esse? Que influência ele tem? De repente, a ficha biográfica do Santo Padre foi puxada e ninguém sabia dizer nada de extraordinário, de esplendoroso que esse homem tenha feito na vida dele, dentro da vida da igreja lá na Argentina. E o seu jeito, transformando agora a realidade da igreja, mostrando para nós que Deus, ele eleva os humilhados. Deus, ele usa as pessoas humildes para fazer o grande, o belo, o perfeito. O Santo Padre, o Papa Francisco, é para nós um grande exemplo, de fato, que Deus eleva os humilhados. E na pessoa do Papa, Deus eleva todas aquelas pessoas que são para outros insignificantes, que não têm nenhum tipo de valor, que não tem nenhum tipo de destaque, não tem nada. O Papa disse: vocês foram buscar lá longe alguém para estar à frente da igreja e nos pediu oração. A todo momento ele nos pede que rezemos por ele. É muito bonito a gente ver que o pontífice, o sumo pontífice de nossa igreja, ele é de nós todos, talvez o mais humilde. E quantos de nós, padres, religiosos, bispos, leigos, achamos que somos melhores até mesmo que o próprio Cristo? Bom dia.